Olá pessoal, estamos aqui novamente no programa Enigmas com Sérgio Nogueira, radiestesista a nível internacional, mostrando como funciona a radiestesia. Um assunto interessantíssimo. É uma ciência milenar, né, Kátia Gaia? Bem, absurdamente milenar, e ele vai explicar agora como que as influências, no caso do ambiente ou das pessoas, ou como a radiestesia lida com isto para poder eliminar, né, qualquer questão nociva. Isso aí, Sérgio. E essa aparelhagem? Vamos dar continuidade aos aparelhos, né? Vamos, através dele. Bom, então, entrando assim um pouco nessa questão de ambiente, é até interessante para as pessoas saberem, né, o que pode ser prejudicial, o que não pode, como que isso as afeta, né? A aparelhagem nós utilizamos no processo de diagnóstico vibracional de um local, às vezes até no processo de tratamento também. Certo. Né? Porém, de cara, assim, já explicar para as pessoas que aquilo que nós trabalhamos em relação ao ambiente são fatores que eles vão ter uma influência sobre a saúde da pessoa, quanto maior for a exposição. Sim. Que bacana. Né? Então, a radiestesia ajuda, então, a pessoa a conseguir a autocura, é isso que eu estou entendendo? Exatamente, exatamente. Porque o ambiente ele tem uma influência sobre o indivíduo. Sim. E esquecendo qualquer coisa assim de influência num nível mais espiritual ou astral, né? Por exemplo, num local que tem um fluxo de água, você tem um desequilíbrio local do magnetismo e da eletricidade do ambiente. Sim. Olha só. Isso já altera, fisicamente falando. Tanto que é assim que um geólogo pesquisa, por exemplo, a existência de água no subsolo. Né? As rachaduras. Exatamente, as falhas, né? Essas falhas, além de alterar localmente magnetismo e eletricidade, podem conter gases como radônio, por exemplo, polônio, que são gases altamente nocivos para a saúde. Correto. Né? E que atuam diretamente sobre a célula. Agora, Sérgio, uma pergunta que eu acho bem pertinente. Sim. Eu gostaria de saber, Sérgio, se através da radiestesia radiônica a gente consegue averiguar, né, a presença de intrusão espiritual, de espíritos obsessores, etc. E tal. É possível? É possível, porque tudo você tem, na verdade, um processo que deixa um nível de informação local. Correto. Né? Seja um veio d'água, seja uma presença mais sutil, né? Nós chamamos de ondas abstratas em radiestesia essa questão. Né? Então, seja uma onda mais concreta, como um rio, ou seja uma onda mais abstrata, como memória de uma pessoa, memória de parede, né? A presença extrafísica e tudo. Né? Exato. Você tem essa capacidade de analisar as informações vibracionais. E o aparelho faz isso? O aparelho faz isso. Mas a pergunta, Cátia, que é interessante, que eu acho que vale a pena, é o seguinte: você fazendo o mapa da pessoa radiônica, você consegue anular essa influência espiritual por meio desse mapa? Na maioria das vezes, sim. Né? Porque Olha só. nós falamos na maioria das vezes, porque você tem um conjunto de vezes que depende também de uma ação da pessoa, claro. em relação às Sempre, coisas. né? Você precisa também de contar com essa atitude realmente da pessoa, né? Imaginando assim uma coisa extrafísica, você imagina se é um ser com que realmente a pessoa tem uma afinidade, então Olha isso só. dificulta muito, enquanto a pessoa mesmo não se dispõe a romper com esse vínculo. Claro. Uma vez que existe essa disposição, né, tanto a detecção quanto o afastamento é bem mais simples. Não basta só querer saber, tem que realmente eliminar, não é? Exatamente, você tem que eliminar. E você elimina quando você consegue desconfigurar aquele padrão de informação presente, seja na pessoa, seja no local, e criar um novo padrão de informação. Então dá uma dica para o nosso internauta, pelo teu conhecimento, uma coisa simples: como que uma pessoa sentindo uma presença espiritual ou uma interferência espiritual pode fazer para eliminar através da radiestesia? Uma coisa simples que o internauta possa uma utilizar. das primeiras medidas que você pode tomar realmente é a utilização desse gráfico que nós tínhamos falado, que é o símbolo compensador André Philip, né? Correto. Ele cria geralmente uma barreira de proteção. Mas aí a pessoa coloca esse gráfico aonde? Ele é bem simples de utilizar, né? Você vai procurar um gráfico que tem uns 15 centímetros de diâmetro, né? Ele não precisa primariamente ser norteado, então você pode utilizar ele em qualquer posição, longe de instrumentos eletrônicos, né? Você só vai
colocá-lo no centro do gráfico, né, esse pedaço aqui que nós estávamos até este ponto, eu vou colocar alguma coisa da pessoa, fios de cabelo, uma foto, né? Mantenho aqui e mentalizo essa proteção. Olha, que legal, uma dica muito legal e funcional, porque a gente sabe que radiestesia é uma ciência. Sérgio, vamos mostrar esse aparelho? Tá. Que, infelizmente, o nosso tempo é muito rápido, aqui, né? Os aparelhos de radiônica, eles têm uma característica que é simular as influências que eles estão buscando. Né? Então, com o pêndulo, por exemplo, eu perguntaria, por exemplo, se nesse local existe água. Né? Tá. E aí, de acordo com a minha convenção mental, ele vai fazer um giro positivo ou negativo. No caso dos aparelhos, é levemente diferente. Né? Eu teria uma amostra do local aqui, né, que eu estou pesquisando. Da água? Não, do local que eu pretendo pesquisar. Uma parte do terreno, por exemplo, uma amostra de terra do local. Pedra, né? Exato. E aqui eu faria as regulagens, né, nesses botões, referente à água. E esses botões, eles estão ligados aqui, a hertz, o que seria? Ah, sim. Ele cria um padrão de informação lá dentro do aparelho que vai misturar tanto padrões geométricos quanto padrões de eletrônica, como os hertz, as frequências. Então ele vai de 5 hertz até mais de 20 kHz. Perfeito. Né? E ele cria padrões de harmonia dentro do aparelho. Então o que ele faz aqui? Dentro do aparelho, ele recria aquela mesma informação que existe na água. Olha que interessante. Né? E aí ele vai comparar com as informações presentes na amostra. Isso também pode ser um fio de cabelo de uma pessoa. Sim, sim. Para você pesquisar uma pessoa. Exatamente. Olha, muito interessante, né, Kátia? Bem, eu acredito que todas as pessoas deveriam passar por um processo, pelo menos de investigação. Se sua casa está legal, se a pessoa também está, né, equilibrada. Porque, sem dúvida, qualquer um passa por isso e é importante, não é mesmo? Com certeza. Eu sempre brinco que eu comecei a me preocupar com o assunto depois que o assunto começou a se ocupar de mim. Com certeza. Interessante isso. Realmente eu comecei a pesquisar essa questão de ambiente, né? Foi bem depois mesmo de morar num ambiente que foi bastante nocivo, né? É ruim morar mesmo, como dizem, em cima de um campo santo, um cemitério, locais onde já foram de práticas religiosas? É que ali você tem já um conjunto de informações, né? Um cemitério, por exemplo, você já tem um conjunto de informações ali vibracionais. Segundo, você tem um monte de corpos em decomposição. É verdade. Né? Então são coisas que naquele local vão criando um padrão bastante distorcido. Né? E essa questão dos campos sagrados é curioso, né? Porque é bem aquela questão do excesso. Né? Um campo sagrado, geralmente ele não é ruim, mas na verdade é um excesso de energia. Quando nós falamos, por exemplo, que a pessoa deve viver num local que deve ter cerca de 6.500 unidades bovina, no mínimo, mas existe um máximo também. Porque se passar de 9.000, por exemplo, né, é bem provável que a pessoa também tenha dificuldade de viver nesse local, porque é um padrão vibratório muito alto também. Olha, a radiestesia tem muitas utilidades, né, Kátia? Sim, sem dúvida vai ajudar as pessoas. Com certeza. Muito. Sérgio, a radiestesia ela pode ajudar, então, em recuperação de saúde, recuperação de equilíbrio. O que mais? Fala para o nosso internauta. A radiestesia ela vai trabalhar muito, primeiro, numa avaliação global da pessoa. Através da radiestesia você consegue ter uma noção de como estão seus corpos sutis, todos os chakras do pretérico, meridianos, né? Os elementos físicos do corpo. Nós conseguimos ter informações vibracionais sobre sistemas, órgãos. Olha que né? interessante. Hein? É possível, através da radiestesia, entender quais são as emoções preponderantes na pessoa, naquilo que é mais forte, aquilo que é mais fraco, quais as possibilidades que a pessoa tem, né, em relação àquilo que ela é. Quais os campos que ela pode atuar com maior facilidade, quais os campos que pode atuar com menor facilidade.
Interessante demais. Existe gente usando radiestesia para tudo, né? Tem até um italiano, Mario Locke, que utiliza até para encontrar pessoa desaparecida. Olha, que interessante. E nós sabemos que você desenvolveu alguns aparelhos também, né? Que hoje você demonstra em seus cursos e ensina a utilização deles. Sim. Então passe seus contatos para todo o teleinternauta, né? Nós temos o nosso site, né? Que é o www.radiestesia.net. E você atende, se a pessoa marcar com você para fazer um mapa de radiestesia, você atende as pessoas? Eu atendo no local, né, onde as pessoas moram, né, ou faço atendimentos à distância. Olha, que bacana. A pessoa pode me mandar amostras dos locais. Como você faria, por exemplo, um exame de sangue, né? Sim. O laboratório não precisa tirar todo o seu sangue. Né? Uma pequena amostra. Uma amostra, você tem ali todas as informações. Então eu trabalho muito com essas amostras de locais também, e nós podemos fazer todo um processo de avaliação à distância, né, para pessoas de outros estados, e tem dado um resultado muito bom. Olha, www.radiestesia.net. Perfeito. Pena que já, infelizmente, nós estamos no nosso momento final, um tema maravilhoso, mas tá aí o contato do Sérgio, que é um senhor radiestesista, e pesquisem. Aqui no Enigmas, quem pesquisa e quem reflete, Kátia, brilha. Brilha. Esse é o programa Enigma, gente. Grande beijo, até o Obrigada próximo Enigmas.